bem-vindos ao curso de Mariologia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho. Se você já é inscrito, curta a nossa aula e compartilhe com outras pessoas. Rezemos a oração ao Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós, seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. O Filho de Deus, como Filho de Maria, segundo o Evangelho escrito por São Marcos. Este é o tema da nossa terceira aula. Assim como São Paulo, conforme vimos na aula anterior, que você também pode assistir, se já não assistiu, também São Marcos fala pouco sobre a origem humana de Jesus, mas o evangelista não deixa de registrar que a historicidade do ser humano, Jesus de Nazaré, é expressa por meio do ser humano histórico, Maria, a mãe de Jesus, conforme o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo 31. Jesus entrou na história e, como todo ser verdadeiramente humano, tem uma mãe, uma pessoa histórica. Jesus, portanto, para São Marcos, não é um ser de tipo mitológico, meio Deus, meio homem. Não, Jesus é Deus verdadeiro, porque é Filho de Deus, mas também é Filho da humanidade, é Filho de Maria, é um ser humano verdadeiro e pleno. E sua historicidade pode-se perceber por causa de sua origem materna, por causa de sua mãe, Maria. Para São Marcos, Maria é, portanto, historicamente, aquela que comprova a historicidade da vida humana de Jesus. O segundo evangelho, que é o mais antigo, não se inicia com um relato do nascimento de Jesus, mas com uma profissão de fé, como nós podemos ver no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, quando São Marcos inicia o seu Evangelho com estas palavras: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pois bem, São Marcos começa o seu Evangelho com esta profissão de fé: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus de Nazaré é o proclamador do reino de Deus escatológico para São Marcos, conforme o versículo 15 do 1º capítulo. Reino escatológico, o que significa isto? Significa que Jesus veio instaurar um reino das coisas últimas, ou um reino definitivo, um reino eterno, uma pertença a Deus para sempre. Não existirá um outro reino, um outro tipo de vida para além deste que Jesus veio instaurar, inaugurar.
Suas ações e seu poder fazem dele o mediador do reino, isto é, aquele pelo qual se tem o único acesso ao reino, conforme o versículo 27 do primeiro capítulo ainda. Você poderá também conferir essas citações na sua Bíblia e fazer suas anotações em seu caderno. Ele mesmo, Jesus, se auto-revela como o Filho, conforme o capítulo 13, no versículo 32. E o é de maneira única, por isso confessa diante do sumo sacerdote que o interroga: És tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus não nega: eu sou, e chama em sentido exclusivo Deus de meu Pai. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 36. Podemos conferir este diálogo de Jesus com o sumo sacerdote no seu processo pelo qual Jesus foi condenado à morte. Jesus é o Filho de Deus encarnado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porque nascido de Maria. E Jesus faz questão, conforme a narrativa de São Marcos, de deixar bem clara esta sua identidade. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que possui a natureza divina, porque procede do Pai, vem do Pai, mas também possui a natureza humana em plenitude, porque vem de Maria de Nazaré. A estreita relação de Jesus com o Pai não faz São Marcos confundir Jesus com o ser divino mitológico. Ele é um ser humano real, de Nazaré e filho de Maria, conforme o capítulo 6 do Evangelho de São Marcos, o versículo 3. Não mencionar o Pai significa, no mínimo, uma caracterização em comum, conforme o que nós refletíamos na aula passada. Se você não assistiu a segunda aula do nosso curso de Mariologia, procure lá no nosso canal e assista esta aula, onde vai ser explicada esta questão da menção da mãe, ao invés de ser mencionado o Pai como origem humana de Jesus. Neste ponto específico, cabe uma pergunta: com essa formulação, a formulação que São Marcos expressa, Jesus, filho de Maria, o carpinteiro, filho de Maria, com essa formulação, São Marcos teve a intenção de expressar o distanciamento de uma paternidade física? É uma questão que o leitor se coloca diante desta expressão, porque apenas São Marcos chama Jesus o carpinteiro, filho de Maria, e não o filho de José, o carpinteiro, como os outros sinóticos. Ao mencionar Maria, especificamente Maria, como a mãe de Jesus, São Marcos quer, provavelmente, como nós podemos perceber pelo contexto, quer expressar precisamente esta preponderância de Maria no plano da salvação, da encarnação, e quer, sem sombra de dúvidas, ressaltar que o nascimento de Jesus não foi por uma obra de tipo biológica, mas por uma obra e graça do Espírito Santo, porque Maria concebeu sem, de modo nenhum, ter contato com homem algum. Jesus, plenamente Deus e plenamente humano, foi gerado na carne por graça do Espírito Santo. São Marcos ainda propõe uma reflexão no tocante aos parentes de Jesus. O fato se dá
no contexto do início da missão pública de Jesus, após ele curar um paralítico, deixando as multidões fora de si. Seus familiares foram ao seu encontro para prendê-lo, porque diziam que estava fora de si, e levá-lo de volta para casa, como nós podemos ler em São Marcos, no capítulo 2. Esta história, primeiramente contextualizada pela cura daquele paralítico, e em seguida o escândalo dos familiares de Jesus, porque desconheciam esta prática de Jesus e só vieram a ter conhecimento desse estilo de ação de Jesus após a sua manifestação pública. Assim diz o capítulo 2 de São Marcos. Entrando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, souberam que ele estava em casa, e tantos foram os que se aglomeraram que já não havia lugar nem à porta, e anunciava-lhes a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico, transportado por 4 homens, e como não pudessem aproximar-se por causa da multidão, abriram o teto à altura do lugar onde ele se encontrava, e tendo feito um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Ora, alguns dos escribas que lá estavam sentados refletiam em seu coração: por que está falando assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito o que pensavam em seu íntimo e disse: por que pensais assim em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno, disse ele ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico levantou-se e imediatamente carregou o leito, saiu diante de todos, de sorte que ficaram admirados e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Pois bem, aqui é o fato que surpreende a todos. Todos ficaram admirados com aquela cura, mas os parentes de Jesus não conseguiam compreender ainda a missão de Jesus e a sua identidade verdadeira de Filho de Deus. Por isso querem deter Jesus. Como podemos ver no capítulo 3, versículo 21 e o versículo também 31, onde está escrito desta forma: e quando os seus tomaram conhecimento disso, saíram para detê-lo, porque diziam: enlouqueceu. Ou no versículo 31 ainda se diz: chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Maria, portanto, está neste grupo dos parentes de Jesus, dos familiares de Jesus. Os árabes, ainda hoje, chamam de irmãos os parentes próximos. Aqui representam pessoas incapazes de entender e acolher Jesus. Maria está junto a essas pessoas, silenciosa e unida a Cristo na rejeição. Então é muito importante perceber que a intenção de São Marcos aqui é demonstrar que estes chamados irmãos de Jesus, em primeiro lugar, é importante ter esta clareza, são os parentes próximos de Jesus, não é?
aqueles que em Nazaré ou em Cafarnaum estavam ligados à família de Maria, muito provavelmente, mas estas pessoas, apesar de terem talvez conhecido Jesus desde a sua tenra idade, desde a sua infância, não foram capazes de compreender que aquele menino era o Filho de Deus que estava realizando a sua missão e que Maria havia sido escolhida para ser a mãe do Salvador. Maria aparece aqui no meio deste grupo de uma forma discreta, de uma forma humilde, de uma forma silenciosa. E Maria aqui está associada à paixão de Cristo que já começou, porque Cristo já está passando pela incompreensão, pela rejeição da parte de muitos que não acolheram, que não entenderam a sua missão e a sua pessoa. Maria está no meio silenciosa e sofrendo com Jesus esta realidade. A mensagem teológica que o segundo evangelho tem para finalmente transmitir é a seguinte: demonstrar que toda a atividade missionária de Jesus não tem como ser de origem natural, religiosa ou familiar, ou seja, não é próprio da família de Nazaré curar pessoas. Por isso os parentes de Jesus se espantam, não é? Com aquela atitude de Jesus, com aquela prática de Jesus, como uma coisa extremamente nova. Isto é, não são costumes e dons da família de Nazaré, e sim de Deus mesmo. Por isso que dizem, não é? Quem pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados, né? Como realizar também aquelas curas. A atividade taumatúrgica de Jesus não era comum na tradição judaica. Maria, com certeza, também ficava sempre mais impressionada com os dons de Jesus. Só o Espírito Santo, mais tarde, a faria entender. Não é que Maria compreendia tudo também desde o início. Ela foi compreendendo paulatinamente, aos poucos, esta identidade de Jesus e a sua própria identidade enquanto mãe de Deus. Maria foi compreendendo, por isso que nós vamos ver no Evangelho de São Lucas, ela questionando o anjo: mas como se dará isto? Ou seja, ela não tem a plena clareza. O Espírito Santo é que, ao longo deste caminho que Maria vai percorrendo, acompanhando Jesus, da encarnação à ressurreição, o Espírito Santo vai iluminando aquela palavra e aqueles acontecimentos que Maria guarda em seu coração, em seu íntimo, silenciosa, humilde. O Espírito Santo vai fazendo com que Maria aos poucos vá compreendendo tudo isto. E, por ocasião do Pentecostes, da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, e Maria, que ali estava também unida à igreja nascente em oração, por ocasião daquele grande acontecimento, Maria teve, portanto, a plena revelação que o Espírito Santo dá de todos os acontecimentos e de tudo aquilo que Jesus é e veio realizar. Maria, assim, toma a plena consciência, mas para isso ela faz um caminho, para isso ela vive um processo de crescimento na fé, como nós somos chamados, a partir do batismo, a fazermos também este processo de amadurecimento da fé. Isto mostra a beleza da humanidade de Maria. Maria, que não é uma deusa, uma divindade paralela a Deus, é uma pessoa humana, mas uma pessoa humana com uma vocação ímpar, com uma vocação sem igual, a vocação de ser mãe de Deus, porque mãe do Filho de Deus, mas também, consequentemente,
mãe da nova humanidade que procede de Cristo. Maria vai compreendendo aos poucos esta sua vocação, este seu chamado da parte de Deus. E o Espírito Santo vai desenvolvendo dentro de Maria qual uma semente que vai germinando aos poucos este entendimento, esta compreensão, e esta compreensão não só ao nível racional, mas esta compreensão e este entendimento ao nível espiritual, sobretudo, não é? Que é muito mais profundo do que um conhecimento meramente teórico, intelectual. Maria vai compreendendo, portanto, aos poucos, com a ajuda, a graça do Espírito Santo, que sem medidas vai preenchendo a sua vida. Estabelece-se por Jesus um caminho para assemelhar-se a Ele, ter uma relação de estreita proximidade, ser parente, irmão, irmã e mãe, conforme Marcos, capítulo 3, versículo 35. Cumprir a vontade de Deus e reconhecer a mediação de Jesus. Este é o critério para ser irmão, irmã e mãe de Jesus. Não é um critério só de consanguinidade, não é? Ter o mesmo sangue, não é? Mas o critério para pertencer a Jesus, para ser da família de Jesus, para ser contado entre os de Jesus, precisamente seria esta a condição: cumprir a vontade de Deus e reconhecer a mediação de Jesus, entrar por meio dele no reino de Deus escatológico, isto é, de qualidade definitiva, um reino de tipo eterno. Talvez Maria, no primeiro momento, não tenha compreendido tudo, mas mesmo assim ela não deixou de se abandonar nas mãos de Deus. O fato de Maria não ter compreendido tudo do mistério de Deus desde o início não diminui em nada Maria e a sua missão, de modo nenhum. Ao contrário, isto nos faz compreender o quanto Maria teve uma fé profunda, porque mesmo sem compreender tudo, ela se abandona inteiramente nas mãos de Deus. Ela se coloca inteiramente à disposição de Deus, mesmo sem compreender tudo, né? Ela confia que Deus tudo fará para o seu bem, para a sua salvação, mas sobretudo Deus tudo fará para a salvação de toda a humanidade. Maria confia em Deus, Maria acredita em Deus, e a sua vida vai sendo cada vez mais, cada dia que se passa acompanhando Jesus, vai sendo um abandono nas mãos de Deus, uma entrega total nas mãos de Deus. A narrativa de São Marcos deixa entrever, por fim, uma polêmica que pode ter surgido no tempo pós-pascal, depois que Jesus ressuscitou e voltou para o Pai. Que polêmica pode ter sido? A seguinte: o que é mais importante? Deveriam perguntar os membros da comunidade primitiva. O que é mais importante? Ser parente físico de Jesus ou ser parente porque discípulo? O segundo evangelho mostra que a primazia é dos discípulos. É mais importante, portanto, para Jesus não ser apenas parente porque da família de Maria. O mais importante para Jesus é ser discípulo dele. Maria, além de ser mãe, porque gerou no seu ventre virginal Jesus, porque deu carne humana ao Verbo Divino, além de estar ligada a Jesus por este fato, não é? Pelo fato da carne, Maria também está ligada a Jesus de um modo muito sublime,
Porque, como nós vimos durante toda esta aula, ela é a humilde discípula. Ela não quis se destacar como a mãe de Jesus, como uma pessoa importante que deveria ter sempre a atenção de Jesus. No Evangelho segundo São Marcos, o segundo Evangelho, é possível perceber esta característica da personalidade de Maria, a beleza de Maria, que é a humildade daquela que é mãe, mas quis, sobretudo, ser uma humilde discípula. E assim, como uma humilde discípula, como uma humilde seguidora de seu próprio filho, ser contada entre os membros de Cristo. É a beleza de nossa Mãe do Céu, que muito nos ensina. Chegamos, portanto, ao final da nossa aula. Não deixe de curtir a nossa aula, incentivando, portanto, o nosso estudo. Compartilhe com outras pessoas esta experiência e nós nos encontraremos na próxima aula. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.